Se comprou casa e pediu dinheiro emprestado aos bancos, tem obrigatoriamente um seguro de vida. O problema é que provavelmente não faz ideia do tipo de seguro que tem, mas pensa que se lhe acontecer alguma coisa, tem a casa paga. Pode não ser assim. O Contas Poupança explica-lhe o que tem de fazer para saber com o que pode contar e apresenta-lhe uma solução. Se comprou casa e pediu empréstimo ao banco, de certeza que foi obrigado a contratar um seguro de vida. O problema é que há vários tipos de seguros de vida e se escolher mal, pode vir a ter uma surpresa muito desagradável. É que há muitas situações em que o barato pode sair mesmo muito caro. O seu seguro de vida é ITP ou IAD? Bem, a menos que perceba alguma coisa de seguros, isto deve ser chinês para si. Já lá vamos. Quando fazemos um empréstimo à habitação, somos obrigados a contratar um seguro de vida no valor do empréstimo para garantir que o banco recebe o dinheiro em dívida se nos acontecer alguma coisa, morte ou incapacidade. Assinamos e ficamos descansados. Foi o que aconteceu a Jorge Santos quando comprou a primeira casa. A maior parte das pessoas assina de cruz, questiona pouco porque quer ter o seu problema resolvido. E o problema... Na sua primeira casa foi isso que aconteceu? Foi, claramente. Na segunda já não foi isso. Jorge Santos não é caso único. No vendaval dos spreads baixos, os clientes não queriam saber dos pormenores desde que o crédito fosse aprovado. Milhões de portugueses não fazem ideia do seguro de vida que contrataram nessa altura. Morte não deixa dúvidas a ninguém. Nem às seguradoras, nem aos bancos, nem aos clientes. O problema está no tipo de incapacidade provocada por doença ou acidente. Há uma diferença gigantesca entre estas duas siglas. ITP significa invalidez total e permanente. IAD quer dizer invalidez absoluta e definitiva. Esclarecido? Duvido muito. É o chamado segurês. Parecem a mesma coisa, mas não são. As pessoas queriam a prestação o mais baixa possível, por isso os bancos ofereciam o seguro de vida mais barato que existe. Esta invalidez absoluta e definitiva quer dizer, tecnicamente, que para ser acionada essa cobertura, a pessoa segura tem que estar acamada, dependente de terceiros, para as situações mais básicas como a alimentação, higiene, portanto, qualquer situação básica. Portanto, eu penso, se houver um azar e eu ficar numa cadeira de rodas, por exemplo, tenho a casa paga. Ou deixar de trabalhar. Se eu tiver esse tal IAD, isso é tudo mentira. É completamente, falso, sim. Ou seja, se eu tiver a IAD, eu tenho de facto que ficar praticamente num estado vegetal, ou seja, dependente de terceiros para as funções básicas para poder ser acionado. É o típico caso do barato sair caro e sem necessidade. Isto só acontece realmente por falta de informação, porque nós conseguimos, no dia-a-dia, esses milhares de clientes que encontramos, apresentar-lhes uma solução em que passam a ter, então, a outra cobertura de invalidez, que é invalidez total e permanente, ITP, que cobre normalmente a partir de, há ligeiras diferenças em algumas companhias, mas a partir de 60% de invalidez, ou 65% ou 66%, quer dizer que basta que a pessoa fique com um braço, por exemplo, condicionado. Portanto, tem tudo o resto normal, mas tem um braço condicionado. Portanto, normalmente a tabela da Segurança Social já atribui uma invalidez superior a 60%, 66%. E nesse caso, automaticamente a invalidez pode ser acionada, a casa fica paga. Percebeu agora a diferença? Vamos a uma pequena dica só para simplificar. Se a sua apólice tiver a palavra absoluta, deve informar-se melhor sobre a sua situação e decidir se é mesmo este o seguro que quer. Jorge Santos, quando comprou a segunda casa, já teve esse cuidado. Lembra-se que na altura só interessava o spread que os bancos ofereciam. Ninguém se apercebia que o que poupavam no spread acabavam por pagar em tudo o resto. Eu falava com amigos meus que me perguntavam, Jorge, quanto é que tu tens de spread? E eu dizia, olha, eu tenho tanto. Eles diziam, olha, o meu é muito melhor do que o teu. Eu só tenho tanto. Por exemplo, de 0,25, o meu era de 0,45. Eles diziam 0,25. Eu disse, olha, realmente é melhor. Mas a verdade é que
Quando eu começo a trazer para cima da mesa da discussão, naquelas conversas amenas de concorrência, deixa ver se eu sou melhor do que tu, se eu conseguir negociar um melhor empréstimo do que tu, então e quanto é que estás a pagar de seguro de vida? E eles diziam, olha, por um empréstimo, por exemplo, de 200 mil euros, eu estou a pagar a 40 anos 120 euros para mim e para a minha mulher, ou 90 euros, o que fosse. Eu dizia, pois é, eu estou a pagar metade. Jorge Santos recusou-se a aceitar o seguro de vida proposto pelo banco e procurou no mercado um especialista em seguros. Encontrou um seguro de vida mais barato e com melhores coberturas do que o do banco. Vai poupar 20 mil euros até ao final do contrato e tem a casa paga se lhe acontecer alguma coisa. Coisa que não aconteceria se tivesse aceito a proposta do banco. As pessoas não têm sequer a ideia clara de que é perfeitamente possível e legal eu renegociar o meu seguro de vida. Há casos até em que pode compensar aumentar o spread com o que vai poupar no seguro de vida. Em alguns casos implica, por exemplo, 4 ou 5 euros de aumento na prestação, mas estamos a falar no seguro de vida de poupanças muitas vezes de 30, 40, 50, 100 euros por mês em muitos clientes, como temos tido, sim. Pegue então na sua apólice e leia cuidadosamente. Tem aqui as garantias da apólice. Morte é igual para todos. A diferença está na invalidez. Esta cobre invalidez total e permanente por doença ou acidente. Esta outra apólice tem como garantia complementar invalidez absoluta e definitiva. E se é esta a que tem, verifique se é mesmo esta que quer. Não tem nada de ilegal desde que saiba exatamente o que contratou e com o que conta. Há muitas empresas disponíveis no mercado especializadas em seguros. Consulte um mediador, de preferência que trabalhe com várias seguradoras e veja o que é possível fazer para melhorar o seu caso. A pessoa, quando contrata o crédito à habitação, depois de assinar aquela amálgama de papéis e documentos, nunca mais na vida olha para aquilo outra vez. E eu aconselhei a algumas pessoas, olha, vai ler porque és capaz de ter agradáveis surpresas. E houve algumas pessoas que foram ler e viram que aquilo que tinham contratado lhes dava ainda espaço de manobra. Há um provérbio antigo que diz que o imprevisto acontece a todos. É verdade que este é um tema que não é muito fácil de falar e as pessoas normalmente não gostam de pensar muito nisto, mas a verdade é que pode mesmo acontecer e vale a pena estar preparado e saber com o que se conta. João Venda, Pedro Cardoso e Pedro Anderson. SIC.